E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, David da Prospecta por aqui. Esse é mais um episódio do Sem Edição. Sejam bem-vindos ao gramado da Prospecta, tá? E dessa vez eu tô aqui com o Diogo, tá? Que além de um grandíssimo amigo, tá? Meu padrinho de casamento, ele, cara, tem um conhecimento absurdo sobre o tema que a gente vai falar hoje, né? Então a gente já varei noite trocando ideia com o Diogo a respeito desses temas aqui. Então, por isso que eu resolvi convidá-lo para a gente falar sobre ansiedade e performance. Tá? Só para contextualizar sobre por que a gente resolveu trazer esse tema para vocês em um canal onde a gente fala sobre marketing digital, gestão comercial, geração de lead, e-commerce, vendas pela internet. Basicamente é o seguinte, você deve se colocar na seguinte situação. Eu imagino, né, que você está passando por isso. Então você está em casa, trabalhando remoto, ou com o teu comércio fechado, ou tua empresa está parada, ou você está trabalhando remoto também para tua empresa, e está sendo inundado de notícias, horas positivas, horas negativas, hora negativa, e sem saber exatamente para que lado olhar, para que lado correr, em quem acreditar. Né? Isso está afetando muita gente e a gente tem visto ou também lido muitas notícias a respeito de outras doenças crescendo, ansiedade, né, depressão, muita gente com problemas de coração nesse momento onde está todo mundo sem saber exatamente para que lado ir. Então, se você está sentindo, tá respirando um pouco desse universo junto com a gente, cara, te convido para acompanhar esse papo que vai ser muito legal, tá bom? Diogo, primeiro valeu, obrigado por ter aceito esse convite. Eu acho que a gente tem muito a acrescentar pra galera. A gente não, é você, né? Eu sou um mero espectador do Diogo, na verdade. E tá, então assim, sou um admirador das palavras dele. Então trouxe ele hoje para falar com a gente. Diogo, para quem não te conhece, se explique. Cara, que alegria estar aqui. Né, como você disse, a gente já tem uma amizade de longa data. E a gente já pôde conversar muitas vezes. Eu acompanho todas as imersões que você faz e eu sou teu fã mesmo, cara. Eu me inspiro em muitas coisas. E falar sobre mim... Difícil, né? Poxa. Mas eu trabalho com yoga, eu estou envolvido nessa área de autoconhecimento desde o ano de 2000. Eu tenho um início bastante curioso, eu nem lembro se eu já te comentei sobre isso, mas o período que tudo isso se abriu foi quando eu tinha um irmão mais velho, na época ele faleceu, e aí o que me marca, eu nem sei se foi isso mesmo que aconteceu, mas a minha mãe buscou, né, no yoga para se confortar, e o meu pai foi para a religião. E muitas das coisas que eu perguntava para minha mãe falava assim, o yoga te explica isso, o yoga traz isso, né? E eu me lembro que assim, que um ano depois que eu acabei o terceiro colegial, na época, eu fui fazer a formação e aí eu caminhei desde então nessa jornada de autoconhecimento. E dentro disso, depois de um tempo dessa área, né, do yoga, eu resolvi fazer a faculdade de fisioterapia para poder agregar, né, a parte fisiológica do trabalho e me especializei dentro da fisioterapia em osteopatia e também fiz formações, vivências, workshops em uma abordagem terapêutica como a constelação familiar. Legal, bacana. Bom, galera, só para vocês entenderem, eu já fiz yoga com o Diogo, já tentei, né? Então assim, porque não é um exercício... Não é algo que a gente estava falando aqui agora há pouco sobre isso. Você precisa estar aberto também para aquela experiência, né? Não só para o yoga, mas para todas as experiências que a gente está falando daqui em diante, né? A gente vai falar sobre vários, como você falou de constelação familiar, falou do yoga, falou da fisioterapia, a gente tem sempre que estar aberto a fazer e eu acho que a gente vai falar sobre isso no decorrer desse papo para a galera poder entender também como foi um pouco da jornada do Diogo nesse game do yoga. E aí um ponto importante, há mais ou menos logo na sequência do Covid aqui em Rio Preto, né, a gente falou, foi dia 19 de março, mais ou menos quando a gente começou, no aniversário de São José do Rio Preto, inclusive quando começou a vir o surto pra cá e a galera começou a ameaçar fechar as portas do comércio, e eu cheguei no Diogo e falei, cara, Diogo, né, o que cara, que loucura, e agora pra você, cara? Danou-se tudo, né? E o Diogo teve um comportamento pra mim naquele momento, até por isso que eu resolvi trazê-lo pra bater um papo com vocês,
o Diogo naquele momento falou assim, cara, não. O que estava no meu alcance eu já fiz. Agora tá tudo bem, porque são coisas que eu não controlo, né? Então assim, Diogo, conta pra gente como é que foi esse momento, né, de entender Covid, como você respirou Covid, como você, o teu time em si respirou Covid. Eu acho que para falar sobre isso eu tenho que fazer, né, trazer um pouquinho de história, porque nesses 20 anos que eu estou envolvido com o yoga, que é uma abordagem de autoconhecimento, e a gente vai trazer, né, nessa conversa um pouquinho mais sobre esse assunto, mas eu caí em muitas abordagens dentro dessa busca, né? Então, eu caí em diversos tipos de instituições, tipos de mestres, gurus e tal, e até que chegou, eu não sei precisar quando, mas eu comecei a perceber que as atitudes elas começaram a ser diferentes, né? E eu sei que isso é um ponto em comum quando a gente caminha nessa coisa de autoconhecimento. Então, por exemplo, eu me lembro muito bem, um dia eu estava conversando com a Jana, ela veio me trazer uma história, né? E era uma história de uma pessoa muito próxima dela que tinha falecido, né? E naquele momento, quando ela veio compartilhar comigo, eu estava pilotando o carro, aí eu tive a atitude de... Eu me peguei pensando assim, nossa, eu quero dar uma palavra de conforto para ela. Mas essa palavra de conforto que eu ia falar, ela não era verdadeiro, era algo assim, eu só tô sendo um papagaio ali, replicando uma coisa só para confortar, mas eu nem vivencio aquilo. Aí eu me lembro que eu fiquei quieto. Eu fiquei quieto e falei assim, né? E se fosse eu? Poderia ser você. Mas aquilo foi tão verdadeiro que eu fiquei sem palavras depois e ela também. Então, essa atitude de vivenciar a experiência como ela ela nos traz... Eu não sei bem se é ela que traz ou se está nessa atitude um estado de tranquilidade independente do que estiver acontecendo. Então, por exemplo, quando começou essa história do Covid mesmo, que a gente foi vendo que precisava se movimentar, a gente foi olhando, foi vendo que as coisas, assim, estão diferentes, né? E aí a gente foi caminhando junto. Agora, qual que é o ponto? É que estávamos com uma experiência de dificuldade. E se eu fosse simplesmente querer que fosse diferente, aí eu ia entrar no conflito e este vai ser o nosso assunto da ansiedade, do estresse e tudo mais que vem como consequência. Boa. Cara, vai ser legal porque, galera, só para vocês entenderem, há mais ou menos uns 8 anos, o Diogo teve uma passagem, foi para a Índia, né, em busca de conhecimento. E eu queria, Diogo, antes da gente começar a falar sobre o assunto ansiedade de fato, conta pra galera como é que foi essa experiência, né, pra galera também entender o que você carrega de bagagem. É interessante porque tem a ver até um pouco com essa questão de ansiedade, vamos dizer assim, porque 8 anos atrás, então, eu já estava com 12 anos aí, envolvendo com tudo isso. E eu já tinha passado, como eu disse, por diversos tipos de instituições e eu tinha me afastado do yoga. Aí um amigo meu pegou e disse assim, falou, cara, eu vou participar de um curso em São Paulo, vai vir um mestre indiano aí e eu já estive no encontro passado com ele, esse cara é diferenciado. Falei, será? E eu resolvi ir participar e tal. Aí eu olhei, assim, participei do encontro e eu senti uma coisa diferente, sabe? Falei, mas ser tranquilo assim só no fim de semana é fácil, eu quero ver no dia a dia, né? Aí passou um tempo, eu entrei em contato com a instituição e entrei numa conversa para poder ir para a Índia, ficar lá nos ashrams, né? Que ashram seria como um mosteiro para a gente, né? Então eu não fui como uma viagem de turismo, eu fui para viver como sendo um monge. Eu queria vivenciar com eles, eu queria estar lá com eles para ver como que é o dia a dia deles, se era algo verdadeiro ou se era algo... Tipo, televisionado. Só o fim de semana. Só ficção. E para mim foi um divisor de águas. Eu me lembro que alguns dias antes, acho que umas 2 semanas antes de eu ir, eu não conhecia essa pessoa, mas ela foi um intermediário, então eu conversava com ela um brasileiro, que ele foi algum tempo antes de mim para ficar nessa instituição. Aí ele voltou e falou assim,
e me ligou e disse, cara, se eu fosse você, eu trocava a sua passagem. Eu, Como assim? né, eu falei, mas o que foi? Ele falou, cara, lá tá um calor que é insuportável, não dá pra ficar. Aí eu parei, pensei, falei... Aí eu pus no papel, né? Eu tinha acabado de concluir a faculdade e eu tava com a grana contada, não ia conseguir, não dava mais pra protelar. Aí a ideia minha, né? Falei, bom, já que lá tá quente, eu vou me preparar, né? Começava a dormir aqui no calor de Rio Preto com cobertor pra ver se... Pra se preparar pra ir pra lá. Mas não deu, cara. O calor que a gente sentia lá é algo que eu nunca vivenciei. É mesmo aqui em Rio Preto, nos piores dias de calor. Mas eu me abri, a verdade minha diante dessa viagem, eu me abri para poder vivenciar lá como se eu fosse um indiano. Então, eu tinha uma rotina como a deles. Na rua, a barba cresceu e tal, o pessoal me confundia, né? Falava, se você não falasse nada, a gente ia achar que você é indiano. Mas foi um divisor de águas, é um momento marcante mesmo. E realmente existe um aprofundamento absurdo de conhecimento da cultura indiana que a gente realmente não experimentou. Isso faz sentido? O que viveu lá de cultura é algo fora da nossa realidade realmente? Ou a profundidade que eles usam, que eles navegam nessa cultura, como é que é isso? Então, a minha experiência foi convivendo com, a gente chama de swamis. Os swamis são os monges, né, indianos. Então, a minha experiência foi com eles. Eu não tive uma experiência de turismo, de visitar, viver com as pessoas que não estivessem dentro, né, desse caminho de autoconhecimento. Mas eu não tinha um inglês bom. Tem uma coisa muito curiosa que eu vi lá, que é o seguinte, é um país grande, eles têm mais de 27 dialetos e é assim, não é como a gente, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, conversar com um carioca, uma pessoa do sul, que tem um sotaque diferente, mas você compreende. Não, o dialeto é diferente. Então eles não se falam. Duas pessoas, às vezes, de determinado estado, dois indianos não se falavam. Então o meu inglês não era bom. Mas mesmo sabendo que não era bom, eu quis ir. E isso foi uma coisa que me marcou porque eu descobri muitas coisas que não foi pela conversa, mas foi por outros meios. Pelo comportamento, pelo gesto, pela situação. Algumas coisas, às vezes, eles me davam uma bronca ou me deixavam de fazer tal coisa, eles não me davam lição de moral, não chegava para mim e falava assim, eu vou pedir para você fazer essa coisa, para você aprender humildade. Não tinha. Falava, hoje você vai limpar o salão de meditação e, aí de repente vinha alguma coisa assim, falou, o entendimento é esse. E eu ficava bem, cara. Então, eu percebi que as coisas funcionavam por um outro caminho, que não era a conversa, nem o intelecto. E eu acho que a questão de cultura, a gente viajar para qualquer outro país, por exemplo, a gente tem esse hábito, faz uma viagem para a França, para a Europa. Você chega lá e fala assim, poxa, mas essa comida aqui não é igual o meu arroz e feijão. Esse é o pior obstáculo que você tem para fazer uma viagem desse aspecto, porque você não vai vivenciar uma experiência nova, você vai estar identificado e preso ao teu condicionamento. E isso boicota toda a questão de conhecimento e aprendizado. Não vai tirar todo o proveito que aquela experiência poderia te proporcionar. Com certeza, você vai ficar limitado, isso é verdade. Vamos lá, então. Galera, abertura feita, né? A gente já entendeu um pouquinho de quem é o Diogo, como ele chegou até aqui, quais foram os caminhos dele de jornada. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte a parte fisiológica da ansiedade, né? A gente fala, e repara, eu não sou um médico, né? Sou um grande admirador sobre o assunto, né, do comportamento, afinal de contas trabalho com isso, né, entendendo o comportamento do consumidor, mas assim, tudo que eu poderia falar para vocês aqui é aquilo que vocês também já viram em vários lugares, então o meu papel aqui é tentar tirar o máximo do Diogo pra gente, né, como um estudante do comportamento, principalmente com esse olhar, né, do yoga, todo esse ensinamento, esse conhecimento que ele carrega consigo, para a gente poder trazer isso para vocês do jeito mais fácil possível. Então, Diogo, falando sobre a parte
fisiológica, né, da ansiedade em si. A gente estava discutindo um pouquinho antes também a respeito, cara, nem a ansiedade em si, por si só, como uma forma da gente antever uma situação de perigo, antever uma situação complicada, ela por si só ela não é um ponto ruim, né? Ela não nos causa dano. Ela muitas vezes pode nos ajudar. Mas qual que é a tua visão a respeito da ansiedade, a ansiedade comum, né? Estou um pouquinho ansioso e tal, mas como é que é isso? Como é que você enxerga isso hoje? Eu acho que a ansiedade, a minha visão da ansiedade, ela é o seguinte, a ansiedade ela é um conflito entre eu estar aqui querendo estar lá. Entendeu? Tipo, a gente está fazendo as coisas aqui, mas queria estar lá. Então, nesse conflito, né, onde a gente tem uma realidade que é este momento, mas o meu desejo, a minha intenção era estar num outro lugar, fazendo alguma outra coisa, me gera uma alteração de consciência. E essa alteração de consciência, então, ela me gera alguns obstáculos, alguns desafios, né, que são interligados. Apesar da gente falar o termo ansiedade, a gente poderia incluir o estresse, o sofrimento, né? E a gente vai fazer uma rodinha disso para poder ver como que isso caminha. Mas quando a gente fala, então, de ansiedade numa questão fisiológica, nós temos dois aspectos para ser visto, como você disse. Um aspecto que a gente pode ver com uma maneira um pouco mais não prejudicial e uma maneira que, exacerbada, ela pode se tornar prejudicial e ela tem uma alteração fisiológica muito maior. Então, por exemplo, uma crise de pânico normalmente está envolvida uma crise de ansiedade. Uhum. Então, nessas condições é necessário um acompanhamento de um especialista, um médico, porque gera sim, né, uma alteração hormonal, uma alteração mesmo de sistema nervoso central e que aí é recomendado um acompanhamento, às vezes entrar com um medicamento para fazer essa correção e aí vai fazer a complementação com outras coisas que traz bem-estar. Que a gente vai falar sobre isso, né, que são exercícios, atividades que geram prazer, isso são técnicas para ajudar a combater a ansiedade. Mas a gente tem esse aspecto, e para a gente falar de uma ansiedade, às vezes, como um aspecto não ruim, eu sempre falo que a gente tem que dar um passo atrás, porque, assim, uma das coisas que a gente tem como habitual é de tentar... A gente, na verdade, já tem alguns sentimentos, algumas situações e condições que a gente já julga como ruim. Nós não podemos vivenciar aquilo, né? Então, quando a gente começa a ter esses sentimentos ou sensações, como a gente foi condicionado que isso é ruim, o que a gente faz? A gente tenta evitar. Eu quero fugir, eu não posso. Por exemplo, eu estou tendo um sentimento de medo. Aí você fala o seguinte, eu não posso ter medo. Opa, aí ó. Eu não posso ter medo. Aí você tem medo de ter medo. Aí esse medo, ele aumenta. Então, talvez o primeiro passo para a gente olhar para uma condição dessa é tirar esse julgamento condicionado de bom ou ruim e olhar para a ansiedade. Então, quando a gente olha para a ansiedade, pode compreender que ela, então, é um conflito entre aquilo que eu estou vivenciando agora e aquilo que eu gostaria de estar vivenciando, ou aquilo que eu queria, eu preciso entender que isso me gera um conflito. Eu poderia, então, Diogo, acrescentar na minha rotina de identificação. Me identifiquei como um cara ansioso naquele momento, porque às vezes a gente não é uma pessoa 100% vitaliciamente ali ansiosa, nem existe essa palavra, mas assim, a gente não é todos os momentos... Tá tendo uma experiência, né? Cara, não, é aquele momento, cara, tô ansioso porque acabou de acontecer uma situação comigo e eu preciso entender, eu quero controlar o que vai acontecer daqui a um tempo, mas aí eu poderia, na minha jornada, acrescentar simplesmente a pergunta do porquê. Assim, cara, mas por que eu tô achando que pode ser tão ruim assim? Porque às vezes, você mesmo disse, por exemplo, acabou de furar meu pneu. E aí eu começo a achar que eu vou chegar atrasado. E chegar atrasado realmente é um problema. E por que isso vai ser um problema? Porque tal situação vai acontecer caso eu chegue atrasado. Por quê? E se eu começar a cavar esses porquês, pode ser, então, segundo o que você está dizendo, pode ser que eu encontre que, na verdade, não tem problema. Esse é o ponto. E que vida que segue.
Faz sentido? É total. E isso que você está falando é exatamente o ponto de ser trabalhado. Porque a pergunta que eu faria para você, você decidiu furar o pneu do seu carro? Entendeu? Tipo, é lógico que não. Aí eu vou falar assim, então, o que é que você pode fazer? Você pode pegar o telefone, ligar, se você tem um compromisso, e falar, furou o pneu do meu carro, aí você tem a condição, eu posso ligar para o meu seguro, vir trocar o pneu, eu posso trocar o pneu, mas o fato é que você teve uma situação inesperada. Agora, como que você vai lidar com isso? Mas é isso, eu acho que o que eu gosto de martelar, que eu falo, é trazer consciência, né? Tem gente que fala trazer luz. Luz fica meio místico às vezes, né? E eu gosto... Faltam uns incensos aqui hoje, né? Pois é, né? Qualquer hora eu posso conversar sobre essas coisas de ser mais místico e tal. É uma das coisas que na jornada acabou que eu me tornei diferente, mas eu já fui, gente. Mas o que eu posso fazer? E é engraçado que quando você começa a olhar para o momento e ver as coisas que você pode fazer, que precisam ser feitas e fazer isso, tipo... O que vai acontecer depois não vai ter tanta importância, porque o que eu acho legal, existe uma coisa que eu acredito, é uma coisa pessoal que eu falo assim, quando você é sincero, fala assim, se você liga, fala, aconteceu tal coisa, isso é verdadeiro, você dorme com a cabeça assim, super tranquila, entendeu? E o que é mais legal, porque você está tranquilo do que você fez, você não burlou ninguém, mas aonde eu queria falar é o seguinte, nós temos esses condicionamentos do tipo, isso não pode acontecer, o pneu não podia furar. E que no final das contas, como mandaram você, eu não limpar o salão do local onde você estava, de forma preconceituosa, seria algo ruim na nossa cabeça hoje. Né? Tipo, acabaram de me mandar fazer uma coisa que eu não queria fazer. E não querendo fazer, logo eu quero achar um jeito de não fazê-lo. Então, e às vezes aceitar o que está acontecendo, que foi o que você fez, simplesmente aceitou. Eu vou te dar um exemplo prático. Aconteceu comigo. Eu estava um dia saindo cedo para trabalhar, aí eu parei no semáforo, aí veio um cara e bateu atrás do carro. Né? Aí eu encostei o carro, ele encostou, aí ele desceu. Nossa, ainda bem que você tem um engate, teu carro não aconteceu nada, o meu que aconteceu, andar no carro com o celular não funciona, ele falou, né? Aí eu olhei pro meu carro e falei assim, não é que não aconteceu, isso aqui não tinha, né? Ele falou assim, então faz o seguinte, eu peguei o número do celular dele, adicionei ele, eu falei, eu vou dar uma olhada, ver se não aconteceu mais nenhuma coisa, eu vou levar o meu carro num mecânico e te ligo. Passou um mês, eu liguei pra ele. Você tava com pressa de consertar. Eu liguei pra ele, né, porque aí que eu vi o problema que tinha acontecido, né? Mandei um áudio, falei, então, a gente precisa ver um negócio do meu carro. Aí ele respondeu assim, falou, eu queria que você se colocasse na minha posição. Um mês, quem me garante que o que aconteceu agora não aconteceu depois? Não, eu falei, mas eu tinha certeza que não foi, sabe? Então, ele falou, você não me leva a mal, é que a gente está acostumado com as pessoas serem tão, passar a perna em todo mundo, os bons pagam pelos ruins. Eu falei assim, você tem razão. Na hora que eu falei isso, aí eu tentei ligar para ele, na verdade, né? Na hora que ele me mandou o áudio, por dentro, lógico que eu fiquei puto. Eu falei, poxa, né? Eu ia falar do caminho, eu falei, poxa, eu sei que isso que aconteceu foi com ele, mas eu vacilei de não ter ido atrás antes, né? Mas eu peguei o telefone e falei, então deixa eu ligar para ele, que eu resolvo. Peguei e liguei para ele, cara, não atendeu. Liguei de novo, não atendeu, né? Esperei um pouco, aí eu liguei, ele atendeu, mas já todo, assim, na defensiva. Eu falei, olha, eu te entendo, mas eu gostaria que você olhasse e a gente pudesse analisar junto o que pode ter sido da sua batida e o que pode, né, ter sido eu depois, mas eu sabia que não fui eu, né? Ele, beleza. Aí ele marcou um encontro num posto de gasolina, acho que ele tava com medo, né? Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele e falei assim, fulano, você quer saber? Pode ficar tranquilo, eu assumo a bronca. Eu acho que eu vacilei mesmo, eu devia ter ido atrás antes. Tipo, por um lado, a gente fica bravo porque eu tive um prejuízo financeiro. Sim.
Você entendeu? Mas eu também vacilei de não ter corrido atrás. Então, se eu fosse brigar, eu ia ter uma dor de cabeça com o cara, às vezes ele não ia querer pagar, eu ia pagar, eu ia ter que acionar o quê? Eu falei, mano, quer saber? Deixa, tá tudo certo, eu vacilei, ele vacilou, eu devia ter feito diferente, agora já foi. Acabou. Dormi tranquilo, acabou isso. Não fica remoendo. Não fico. Essa é a coisa legal de que quando você está fazendo a experiência e você olha e você se entrega verdadeiramente, passou aquilo ali, você esqueceu. Você não vai ficar remoendo. Se você ficar remoendo é porque aquilo de fato não foi assimilado, entendeu? Internamente você não conseguiu resolver da forma... A gente poderia chamar da forma correta? Não, né? Porque o correto é relativo nesse caso. O correto vai da sua consciência. Eu não consigo imaginar que alguém fala assim, eu vou fazer isso aqui errado só pra me fuder, sabe? Tipo, eu vou fazer isso errado aqui só pra... Porque, na pior das hipóteses, quando a gente toma uma decisão, a gente toma uma decisão pensando no melhor. Uhum. A gente tá querendo o melhor pra mim, pro outro sim. e tal, só que muitas vezes eu quero só o melhor pra mim. É como pro cara, eu vou pensar pra mim, mas ele tem coerência, o que ele tá falando, eu me pus no lugar dele. E se fosse eu que tivesse batido, o cara me ligasse um mês depois falando tal coisa, eu ia ficar com o pé atrás. Sim, então, eu só vou ficar com o pé atrás se eu sou o lesado, mas se eu falei, não, tá tudo certo. Vida que beleza, vida que segue e boa. Boa. E aí, então a gente falou um pouquinho sobre essa questão da ansiedade como algo fisiológico, de que ela não necessariamente é 100% ruim. Eu queria acrescentar, eu falei que eu ia fazer a roda, porque assim, olha que coisa interessante, né? E isso a gente pode ver, nós não precisamos de muito tempo de bagagem e tal. Então, por exemplo, a gente está tendo aqui uma conversa, ou seja, que eu estiver vivenciando, eu começo a pensar o seguinte, essa conversa deveria estar fluindo de forma diferente. Eu queria falar tão coisa, eu anotei uma coisa aqui, eu queria falar sobre isso. E aí, se eu não me pergunto e está programado, isso vai me gerando um estresse, né? Dependendo da forma que eu dou força a esse estresse, o que é dar força? É falando assim, bom, a conversa está fluindo por um caminho e eu ainda estou querendo mudar esse caminho, eu quero que ele pergunte tal coisa. E da forma que eu fico tentando, nossa, tem que perguntar isso, eu vou dando força a isso. Isso vai gerando, aumentando o conflito. E esse conflito, ele pode me gerar um estresse, o estresse que também é causado entre o que está acontecendo e aquilo que eu quero. Certo. E isso pode gerar um sofrimento. Que o sofrimento, vamos dizer assim, já é um resultado entre aquilo que de fato acontece e aquilo que eu quero. Quanto mais eu insisto para aquilo que eu quero e não vivencio o que acontece, mais eu sofro. E aí pessoas persistentes demais na mesma ideia, que querem que tudo aconteça do jeito que ela planejou, pode sofrer bem mais do que pessoas que deixam a vida levar, não que não sejam tão controladoras, mas que não se importam tanto. A pessoa tem essa consciência de que tá fluindo para um braço diferente esse rio, mas eu vou navegar do mesmo jeito e vida que segue. Eu acho que essa é a beleza da coisa, porque assim, nós vamos planejar. Eu achei muito legal quando você falou, iniciou sem uma edição, que você falava, gente, não é que não existe planejamento, existe. E isso é ótimo, tem que ter um planejamento. Só que existem coisas dentro do planejamento que não estão no meu controle. E o que é a coisa mais curiosa? Eu até fiz um vídeo assim que começou a história da pandemia e eu não sei se você assistiu, eu trouxe isso em vídeos de uma cachorrinha que eu demonstro isso, porque, por exemplo, às vezes eu fiz um planejamento. Meu planejamento é ter um sucesso de o dobro, vamos supor, de resultado. Uhum. E de repente, no caminho disso, isso vai mudando. A Covid é uma situação dessa, está mudando o planejamento de todo mundo. E de repente, essa mudança que vai acontecendo, eu falo assim, eu não quero acompanhar ela, eu quero firmar aquilo que eu fiz e fazer acontecer. Mas de repente, a gente não sabe, se essa mudança você seguisse, você poderia ter 4 vezes mais gente. Como é que você vai saber? Você vai fazer menos esforço porque o rio está fluindo por este lado. Não vou ter que remar contra a maré. Não vai remar contra. Só que o resultado, muitas das vezes, nesses aspectos, nós não podemos simplesmente bater o martelo e falar vai ser isso. Mas de repente, nesse caminho, eu posso replanejar.
Tem um amigo meu, eu não lembro exatamente quem é, mas tem um amigo meu que me diz o seguinte: você prefere ter razão ou ser feliz? Muitas vezes compensa a gente abraçar o fluxo do rio, seguir, ter um pouco menos de dor de cabeça, entender para onde esse cara a gente está indo e depois a gente fala assim, quer saber? Beleza, agora eu entendi que eu cheguei até aqui e vou potencializar isso daqui para frente de outra forma. Mas muitas vezes a gente fica agarrado, né? Com isso se eu entendi errado, mas muitas vezes a gente fica agarrado àquele planejamento que a gente fez. Ele de fato poderia ter nos levado para aquele lugar. E um ponto importante, ele na verdade também poderia ter falhado ao me levar ao dobro. Poderia. E eu também não sei. E eu fico tão amarrado, tão preso àquilo que eu planejei, que de fato não consigo aproveitar um fluxo e encontrar uma oportunidade. Exatamente. No novo fluxo. Exatamente. Né? E aí... Porque a gente se identifica com as suposições. Porque, por exemplo, essa é a grande armadilha mental, que é assim, você faz um planejamento e muitas vezes você acha que esse planejamento ele é o único caminho, que ele é o real. Para dar certo tem que ser exatamente daquela forma. E são essas suposições porque, por exemplo, voltando na ansiedade, a pessoa quando está numa crise de ansiedade, que entra numa crise de pânico, ela pode te dizer assim, cara, eu não vou sair, que eu vou pegar o carro e tem uma pessoa parada ali, ela vai me sequestrar. Ela conta toda uma história. Ela está sofrendo, é verdade. Mas o que está acontecendo não é verdade. É uma suposição. Mas a força que ela deu àquilo é tão grande que parece ser verdade. Então, e olha que legal. Quando eu traço um plano, eu falo, esse é o plano. Esse, na verdade, é só uma das formas de eu chegar até ali. Existem muitas outras. E que, de repente, pode estar se abrindo, pode estar aparecendo, só que você está tão identificado que fala, tem que ser assim, que, de repente, você não dá brecha para que a coisa seja diferente. Então, cara, se você que está assistindo a gente, né, tem um negócio, trabalha para alguém, enfim, tinha um plano a seguir, independente se tem um negócio ou não tem, tinha um plano a seguir. Que tal, então, aproveitar esse novo braço do rio e tentar cavar nesse novo braço do rio uma nova oportunidade de negócio, uma nova oportunidade de felicidade, uma nova oportunidade de relacionamento, qualquer coisa, cara, mas uma nova, né? E se libertar daquilo que você não conseguiu implementar do seu planejamento, né? E aí me faz pensar uma coisa. Será, e aí é um será que fica pra galera de casa, que assim, será que o cara que não tinha planejamento, o cara que deixa a vida correr, ele não faz plano, ele é um cara menos ansioso, menos dolorido e mais feliz? É uma Porque boa é uma dúvida, tá? Então assim, e aí, né? O que você acha? No pique de youtuber aqui, cara, comenta aqui embaixo, conta pra gente. Se você é um desses que você deixa a vida se levar, né? Cara, eu vou contar pra vocês um negócio que eu conto pra poucas pessoas, que é o seguinte, meu pai deixou a gente esse ano. E antes dele falecer, minha mãe sempre dizia o seguinte, que ele se ele pudesse sair pra pescar na quarta-feira e voltar no sábado e parar de trabalhar e comer durante o resto da semana os peixes que ele pescou e tivesse uma pequena reserva de grana para pagar a conta de água, energia, essas coisinhas simples, ele estaria bem, ele seria feliz. Então assim, eu vejo quando a gente fala do cara, meu pai é o cara que não planejava as coisas, meu pai simplesmente ia, né? Diferente da minha mãe, que sempre quis planejar muito, não sei o que, tal. Fim das contas, para pensar a respeito disso, reflete um pouquinho sobre isso, né? Se você não está se cobrando demais e hoje está nessa crise de ansiedade porque as coisas estão saindo do teu controle, né? E às vezes se você desejar ter um pouco menos de controle, talvez tua vida flua melhor, né? Mas a gente não acabou ainda não, calma, aguenta, segura o coração. Eu gostaria de acrescentar uma coisinha. Por favor. Porque eu vejo, né, toda essa nossa experiência, a situação com o Covid, ele é um convite muito grande para a gente rever muitas coisas. Então, ele é aquele carinha, é aquela situação, aquela experiência que está fazendo o seguinte,
eu estou mudando seus planos, agora você vai ter que refazer seus planos. E a gente está vendo nessa experiência muitos aspectos que são verdadeiros, mas a gente não dava valor, como por exemplo, a gente vivia achando que já sabia o que ia acontecer o mês que vem, né? Então hoje a gente vive com uma experiência que é da incerteza. E, na verdade, todos nós temos incerteza e sempre tivemos, porque eu estou aqui com você agora, mas à noite o que vai acontecer depois daqui, apesar de ser assustador, você não sabe e eu não sei. Né? Qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa, só que a gente vive achando que já sabe e que, então tá, tipo, isso é um condicionamento. A previsibilidade nos conforta demais, sempre nos confortou, né? Mas ela é ilusória. Faz sentido? Por que ela é ilusória? Eu te interrompi porque, assim, a previsibilidade a gente põe e a gente acredita nessa ilusão. E na hora que essa ilusão é mostrada que, pô, não tem, aí a gente fica desconcertado. Que é o que está acontecendo. Uhum. As pessoas, elas estão sendo postas a ver que é o seguinte, primeiro, não adianta eu querer falar assim, eu não quero mais Covid, eu quero que seja diferente. Isso é historinha, é atitude de criança, fazer birra assim, eu não queria que fosse assim. Amigão, minha amiga, não adianta, todo mundo está sendo afetado, nós vamos ter que se mexer. Agora, até que ponto nós vamos se dispor a isso vai depender de como nós estamos abertos e identificados com as nossas crenças e condicionamentos. Boa, boa. Cara, a gente falou então um pouquinho a respeito agora, galera, sobre essa questão da ansiedade, né, e performance, principalmente se a gente parar para pensar que quando a gente está ansioso, a gente não consegue pensar em mais nada. Eu sou assim, não sei você, Diogo, mas eu não consigo ficar travado com uma situação, alguma coisa que eu preciso resolver, alguma reunião importante que eu vou ter, eu não consigo planejar absolutamente mais nada. Minha cabeça parece dar lockdown no meu cérebro, eu falo assim, não consigo mais fazer nada. Então, quem está em casa assistindo a gente também, ou ouvindo a gente no podcast, também está com essa sensação, né? Às vezes não consigo... Conversei com pessoas da nossa área, e empresários inclusive, cara, eu não consigo, David, me dedicar a planejar nada porque um pouco que eu perdi o tesão por planejar, porque eu de fato não sei o que vai acontecer, né? E não saber o que vai acontecer está me deixando tão ansioso que quando eu sento com uma folha de papel em branco na minha frente, eu não consigo escrever nada, eu travo. E foi por isso que eu até me deu o insight de trazer o Diogo para falar com a gente sobre, cara, como é que a gente destrava, né? Então, de agora em diante, porque essa é uma situação, não sei se vocês pararam para pensar, não quero aumentar a ansiedade de você que está assistindo a gente, mas é uma situação que estavam prevendo resolver em 3, 6 meses no começo. Cara, imagina se daqui 3 semanas acharem o Covid 2020, o Covid 20, né? O Covid 21, o triplo. E aí, parece loucura da minha cabeça, mas esses dias atrás, eu falando com a minha esposa, eu brinquei com ela. Quando você imaginava, eu fui assistir um filme de ficção científica e tinha essa questão do, tô jogando tudo pra cima. Tinha essa questão do vírus, né? E cara, vírus e tudo mais. E aí a cidade deserta, eu falei, cara, isso aqui é o que eu tô vivendo. E aí você começa a pensar assim, se esse filme que eu imaginava que não seria real se tornou realidade, daqui 3 meses a gente começar a apresentar algum outro tipo de sintoma mais grave do que o Covid e a gente, uma patologia diferente e afetar diretamente todos os nossos negócios. E se o Covid 2020, né, a próxima edição dele, vier com um chip 2.0, né? E aí? E se você tiver que ficar em casa, teu trabalho tiver que ser remoto pro resto da vida, né? Dentro da sua vida, por 60 anos aí, trancado dentro de casa. E aí? Né? Então assim, como é que a gente vai lidar com essa situação? Então imagine que controlar a ansiedade é um dos pontos mais importantes, a gente manter a calma e tentar planejar como a gente manter a calma, entender a situação que a gente está, aquilo que a gente tem, que a gente pode de fato controlar e planejar o nosso negócio, nossa carreira, nosso relacionamento para esse momento é o mais importante para você agora. Às vezes a gente vai ficar aqui estacionado, né, a economia estacionada
com vários negócios fechados por mais tempo, por muito mais tempo que a gente vai... por exemplo, minha mãe é professora e a gente está nessa discussão, os caras, será que esse ano vai ter ano letivo ainda? Porque criança é uma bomba de Covid, velho. Então, a criança pega e não sente, né? Sei lá, há boatos disso, né? Que crianças são menos, enfim, tem um pouco menos menos sensível, né? Sintomas, enfim. Tá? Se isso mudou quando você está assistindo, também não sei, tá? Mas isso é o que eu ouvi dizer. Então, mas imagina que crianças talvez não possam voltar pro ensino esse ano. E como é que um pai deixa uma criança em casa para ir trabalhar? E agora? Como é que você está pensando em operar? Então assim, falamos um pouquinho sobre o Covid, a ansiedade da forma de performance e tudo mais. Mas, cara, Diogo, eu queria que você deixasse um recado pra galera o seguinte, cara, me identifiquei realmente e eu, de fato, tô sofrendo com ansiedade, né? Ela tá me consumindo mais do que deveria, ela tá ultrapassando o limite do saudável, na minha opinião. Quais seriam ali alguns passos, né? Eu não quero ser tão passo a passo assim, mas afinal de contas eu sei que é um pouco subjetivo nesse nosso papo, mas conta pra gente, cara, me identifiquei, o que eu faria, né, daqui em diante, assim, sobre isso? Conta pra mim um pouquinho sobre isso. Eu acho que a primeira coisa da ansiedade a gente entender é quando você perceber que está tendo esses sintomas de ansiedade, às vezes te dá mesmo essa dificuldade de atenção, de planejar, você se conscientizar de que, tem alguma coisa que está me incomodando. E aí, eu achei muito interessante o que você disse da seguinte forma, porque quando eu sento, eu falo assim, eu preciso planejar alguma coisa, muitas vezes eu tenho uma ideia de como isso vai acontecer. E aí, por N motivos, pode ser que isso não flua. Pode ser que no dia eu não esteja bem, pode ser que tanta coisa eu não consiga organizar. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de pessoa, né? De um indivíduo. Então, cada um pode experienciar ou experimentar a ansiedade um pouquinho diferente, apesar de ser parecido. Então, mas tem algumas coisas que não dá pra gente simplesmente falar, a técnica é essa. Porque olha a armadilha que acontece. Se eu falo assim, a técnica da ansiedade, você dá um mortal pra frente, depois 2 pra trás, uma piruleta. Aí chega na hora, você vai tentar resgatar a técnica, e se essa técnica não funcionar, você vai ficar pior, porque não funcionou. Então, eu vejo, isso é uma coisa, minha maneira de relacionar com isso, existe uma atitude a ser trabalhada. Então, uma das coisas, aconteceu com a Jana, eu estava com a Jana esses dias, aconteceu comigo também, a gente estava em instalar um suporte para umas bolas lá da clínica, e ela não sabia como organizar. E aí eu fui, né, dei um tapa no cabelo, fui lá, voltei achando que ia estar tudo pronto, estava ali meu pai instalando, e de repente cheguei lá, estava no mesmo lugar. E aí eu já percebi que ela estava incomodada, né? Eu falei assim, faz o seguinte, falei, vai lá, ela tinha que pegar alguma coisa, ela tinha que tirar a cópia de uma chave, eu falei, vai tirar a cópia de uma chave, que você vai distanciar um pouco da dificuldade, e aí na hora que você voltar a gente resolve. Naquele momento foi o que pareceu mais adequado. Eu não sei se sempre vai funcionar, mas eu sempre falo de dar um passo atrás, porque é o seguinte, se eu tentar, naquele momento que a coisa parece que não flui, eu forçar ela, eu acho que vai piorar. Então a primeira coisa que a gente faz, se não está dando certo, vai fazer uma outra coisa. As atividades físicas, elas ajudam imensamente, vai fazer... É que agora a gente está com toda essa recomendação, né, de precaução, mas vai fazer uma coisa que te dê prazer. Escute uma música, leia alguma coisa, bate um papo que não tenha nada a ver. E isso vai te tirar daquele estresse. E aí, na hora que você voltar para fazer o negócio, a tua visão vai estar diferente. E a gente tem isso instintivamente. Por exemplo, quando a gente está batendo cabeça numa coisa, as pessoas falam assim, respira.
né? O respiro é a primeira técnica que funciona, porque quando a gente está ansioso, estressado, com medo, a gente começa a acelerar de uma forma um pouco mais rápida. E essa aceleração rápida, ela diminui a oxigenação cerebral. E como a diminuição dá um rebaixo do sistema, o meu foco diminui, a minha atenção diminui, minha capacidade de memória diminui. Então, certamente, eu não vou render como eu espero. Aí, a partir do momento quando você começa a respirar de uma forma um pouco mais tranquila, mais ampla, você traz mais aporte de oxigênio que ajuda, faz o contrário, te dá capacidade de atenção, te dá capacidade de raciocínio. E, particularmente falando, eu acho que se a gente quer de fato mudar a nossa relação diante de uma ansiedade, diante de um estresse, a gente tem que mudar a nossa atitude. E a nossa atitude, a primeira coisa é entender o seguinte, tem coisas que estão nas suas mãos e tem coisa que não está. E a primeira coisa é aceitar aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu não estou conseguindo render, aceita. Fala, você precisa entender que ou você vai render menos, ou você vai achar uma outra forma de fazer isso, ou naquele momento é melhor você dar uma pausa. Pode ser o teu passo para trás para pegar impulso, só isso. Né? Exatamente. Então, cara, exatamente. É simplesmente segurar. Exatamente. Entendi. Então, pô, legal. Então, primeira questão aí, e a aceitação é algo que dá uma tranquilidade, né? Quando a gente pensa assim, é verdade. Quando eu paro de lutar contra aquilo que está acontecendo e falo assim, Covid, caso claro. Então, assim, eu tô vendo, eu tenho algumas posições, e não é uma única, tá? Sobre Covid, tem algumas considerações sobre Covid que eu não me sinto confortável de expor, porque eu sei que tem muita gente a favor e muita gente contra. Então, assim, e tem muita gente hoje que está tentando fazer um debate dentro dessa situação de Covid sem ter condição nenhuma de vencer um debate e mudar a cabeça do Dória ou do Bolsonaro em cima disso. E as pessoas continuam lutando e se debatendo, esperneando. Perdendo amizades. Perdendo amizade. Eu falei, cara, desnecessário. Né? Então, assim, sem ter a consciência de que, cara, eu não tenho força. Quem sou eu hoje para tentar convencer? Tudo bem, vai convencer meia dúzia de amigos. E daí? O que vai mudar? Né? Então, assim, será que tá na hora de respirar? Assim, tá, não é se conformar, né? Então, eu tô vendo um monte de gente também lutando, e gente com condição de mudar, né, um pouco do cenário nacional em cima disso, então os caras estão se esforçando bastante. Mas até que ponto faz sentido eu, David, nos meus... a gente fala muito na época de social media, né? Porque a gente tá falando muito de Instagram e tal, porque agora os meus amigos se limitaram ao Instagram. Eu pouco tenho feito reuniões em casa com pessoas que também não estão fazendo, estão de isolamento, mas tenho me encontrado pouquíssimo com pessoas fora do meu círculo ali, da minha bolha. Então, assim, qual é a capacidade do David de mudar a cabeça do mercado? Né? Então, não está na hora de aceitar, assim, é isso. Eu vejo uma coisa assim, né, tem diversas teorias, né, a respeito do vírus, da pandemia, e pra gente nesse momento nada disso importa, porque se foi criado, se foi assim, se fulano, estamos todos, vamos falar assim, né, prejudicados. Gostei do pensamento, deu um delay ali, eu entendi. Ou seja, não dá pra gente falar assim, tipo, se tivesse feito, não, já aconteceu. O que acontece é que todos nós agora estamos de fato em um momento de dificuldade. Não tem como ser diferente. Esse é o primeiro ponto. E é engraçado porque as pessoas que estão criando atritos né, elas estão tão identificadas na posição delas que acho que todo mundo tem que acompanhar. E apesar da gente ver que tem muitas coisas em comum e falar, nossa, eu até concordo, mas não adianta, você vai só alimentar isso e isso não vai agregar nada. Mas o que eu acho interessante? Porque assim, você sabe, eu e Jana temos um projeto num sítio já faz um tempo,
eu estou envolvido, né, já há um tempo com abordagens, né? Por exemplo, a permacultura. A permacultura é uma abordagem de um trato com a terra que busca a tua sustentabilidade e cada vez mais a tua dependência de um sistema, né? Como a gente tem hoje na nossa dependência para trabalhar e tal. Então, o que a permacultura se fala, por exemplo, é você ter lá na sua área, que não precisa ser muito grande, alimentos para você comer, gerar a tua própria energia, fazer com que os seus resíduos eles sejam, virem alguma forma energia, tipo, vai voltar para a terra ou eu vou fazer uma compostagem que vai gerar gás, que eu vou acender o meu forno. E o que eles falam, desde que foi gerado lá, né, pelo David Holmgren, eles falavam o seguinte: você tem que ter um hábito que, se o sistema entrar em colapso, você vai ser pouco afetado. Então, já existe sim abordagens, essa é só uma delas, existem muitas outras, por exemplo, pessoas que se reúnem como se fosse uma comunidade para se apoiar. Né? Então, por exemplo, a gente gera ali um grupo de amigos, você tem uma agência, eu tenho outro trabalho, a gente se apoia, né? Porque o dinheiro vai, de certa forma, ficar entre a gente. Se eu preciso fazer um serviço, eu faço com você. Se você tem serviço, você faz comigo, que faz com o outro. Ou mesmo, se você não tem uma área para poder produzir isso, por que não se aproximar de quem tem? Porque na área eu preciso de mão de obra. Às vezes eu vou ter que pagar uma mão de obra. E se bem planejado, a mão de obra ela é baixa. Porque é tudo pensado numa questão energética. Por exemplo, a horta do lado da casa. Por quê? A horta vai para a mesa. Se eu preciso ponhar, não vou colocar lá no quintal, no fundo do quintal, que eu preciso. Se eu preciso ir à noite. Então, existem atitudes que a gente pode desenvolver, e eu acho assim, que essa pandemia ela está forçando a gente a olhar para isso, porque é o seguinte: eu não posso depender inteiramente de um sistema como esse. E aí eu gostaria até de compartilhar uma outra coisa, né, quando a gente fala. Então, por exemplo, desde quando a gente começou o nosso sítio, a gente vem plantando, a gente vem recuperando uma área, a gente vem plantando árvores frutíferas. Por quê? Frutíferas, elas vão me dar frutas. Se tiver diversificado, eu tenho frutas o ano inteiro praticamente, né? Tem uma horta. Então, aí eu fico pensando o seguinte, aí a gente começa a gerar todo um sistema desse. Os meus clientes, eles vão ter acesso. Eles vão poder participar disso. Então, eles vão consumir, eles vão começar a ver que existem maneiras também de se relacionar que podem ser menos impactantes e mais leve, com menos custo. Ou seja, a gente quebra um paradigma de que para viver, isso é interessante, de ansiedade. Porque é o seguinte, você já deve ter escutado este lema que é assim, depois que a gente conheceu o luxo, é difícil de deixar o luxo. Então, por exemplo, você tem um carro, se no Covid fala o seguinte, meu irmão, você vai ter que ficar sem carro, vai ter que vender o carro, mas eu não quero. Eu quero viver a vida que eu vivia, porque eu acostumei a viver a vida assim. Se acostumar com coisa boa é sempre muito mais fácil. É muito mais fácil. Aí, só que é o seguinte, o que a gente tem que pôr na mesa? Falar o seguinte, o que é essencial? É igual ao seu pai, o que eu preciso para viver e o que é um luxo, é algo a mais. Supérfluo. Entendeu? Só que, às vezes, eu não quero tirar o que é luxo. Beleza, você pode não querer, mas talvez você vai ter que tirar, ou você vai ser forçado a tirar e você vai sofrer. Muitas vezes aceitar, só para contextualizar também, quando a gente foi para Pirenópolis? Faz uns... De 15 para 16, 15 para 16, 2015 para 2016 a gente passou o Réveillon em Pirenópolis. E eu lembro de uma conversa que eu tive com o Diogo numa época que eu estava tendo crises de sobrecarga de trampo e tava ficando maluco. Eu falei assim, cara, na boa, de 2016 não passa. Eu vou meter o pé, eu vou parar com isso tudo, vendo minha parte, vou comprar um sítio e vou morar no meio do mato. Não aguento mais. Lembra disso? Lembro. Assim, não passa. E o que acontece? Naquela época, foi quando eu comecei a pesquisar muito sobre essa questão de por que eu preciso?
né? Verdade. Do porquê que a gente precisa daquilo que a gente tem. Então, 2 carros, por quê? Tem uma casa gigante, pra quê? Né? E a gente começou a se questionar isso, por quê? Se você parar pra pensar, pode ser que a tua ansiedade ela seja muito ligada ao sustento daquilo que você construiu. Exatamente. Então, eu quero manter aquilo que eu tenho, então se eu perder o meu sustento, se eu perder a minha renda, eu fico tão ansioso que se eu perder a minha renda, eu também perco isso que eu tenho, porque eu esqueço de pensar que o que eu tenho não é tão importante assim, não é tão fundamental assim para minha jornada. Então, às vezes, quando a gente fala assim, tá, legal, então o que é que eu não preciso, o que não é fundamental? Né, o que não é fundamental? Então, o meu carro não é fundamental, vou contar para vocês, há 3 meses, eu acho, eu vendi o meu carro e fiquei andando de Uber e, cara, foi incrível. A minha esposa tem um outro carro, então a gente foi revezando ali quando eu precisava, mas eu só andei de Uber e gastei menos do que se eu tivesse um carro. E eu moro em São José do Rio Preto, eu não moro em São Paulo. Coloca na ponta do lápis, seguro, combustível, manutenção, depreciação, que é uma coisa que ninguém olha. Então, se você comprou um carro por 10, pode vender ele daqui 2 anos, vai estar valendo 5. E aí, você pensou por essa ótica, né? O quanto você tem perdido e olha um ponto assim, de dificuldade, que é o seguinte, eu estava conversando com você, que eu falo das nossas identificações, porque a gente também tem toda uma história, às vezes, para sustentar. Então, por exemplo, imagina o David, que tinha um carro X, fala agora vou ter um outro carro. Então, mas o que os meus clientes vão pensar, o que o pessoal vai pensar? Então, eu gero um conflito porque eu penso no que os outros vão pensar sobre o que eu vou tomar de atitude. Boa. Só que aí eu volto naquele assunto que eu falo da gente ser verdadeiro. Mas se isso é uma atitude sua de vida perante as coisas, você fala assim, mano, eu vou andar de bike, cara. E aí você tá bem com aquilo, você defende, as pessoas vão olhar e vão se inspirar. Olha que foda. Que foda, o cara tem atitude, velho. Abriu mão de ter um carro, cara, incrível. Então, por isso que eu acho que é uma atitude, isso traz força, porque a pessoa vai olhar pra você e ela vai olhar, não é exatamente pelo que você tem, mas é tão vivo aquilo em você, é tão verdadeiro que ela fala, cara, isso me inspira. E às vezes ela não vai ter a percepção de que aquilo inspirou ela, mas ela vai estar do lado e falar assim, mano... É verdade. Se a Jana estiver assistindo, a gente estava conversando sobre o sítio, a gente tem repensado muitas coisas sobre o sítio. E de tanto ela conversar do sítio, às vezes com clientes dela... Só uma pausa. Gente, o sítio, para quem não conhece, é um sítio que o Diogo não vive lá ainda. Isso. Mas ele tem preparado esse sítio há quantos anos já? Uns 2 anos? 3 anos. Há uns 3 anos, para transformar o sítio em uma extensão do Fiz Yoga, né, que é a empresa do Diogo, onde ele quer também fazer uma extensão de qualidade de vida Exatamente. e experiências incríveis para os seus clientes, tanto de yoga, de fisioterapia, enfim, da osteopatia, da constelação. Então, assim, são coisas que... e tudo isso está conectado. Esse sítio ainda não está pronto, mas ele é incrível, velho. É incrível. Eu não tenho palavras para descrever. Então, assim, vocês precisam conhecer. Quem estiver assistindo, vale muito a pena. Siga, Diogo, por favor. Mas aí, olha que bonito, cara. Eu fico... na hora, a Jana deve ter achado, falar assim, ele nem se importou. Mas isso me marca. Ela disse que uma aluna dela, eles têm uma fazenda aqui perto, e ela foi para a fazenda, ela comprou um punhado de mudas, e no final de semana foi plantar essas mudas de árvore. Eu não sei se isso é frutífero ou o que quer que seja, mas... Você acha que a Jana falou de propósito para ali plantar? Mas tocou, velho. Tocou, porque a Jana ela tem tanto prazer de falar do que ela vive no sítio, do que a gente vive no sítio, que as pessoas se inspiram. Então, eu acho que essa é a coisa que mais me encanta, porque quando a gente traz isso, traz de uma leveza tão grande, e isso toca. Então, quando a gente fala de ansiedade, ou igual a gente falava dos conflitos das pessoas, às vezes, uma resposta sucinta que você dá para alguém
transforma tudo aquilo que ela pensava de você, sabe? Então, e quanto mais verdadeiro for, verdadeiro que eu falo, não é que existe essa verdade universal, aquilo que você expõe que para você é verdadeiro. Você fala assim, cara, o que eu penso é isso. Tipo, uau! Tá, posso até não concordar, mas aí eu vou respeitar, entendeu? Mas se eu ficar tentando fazer com que você tenha a mesma visão que eu tenho, não adianta, a gente vai ter um atrito. Isso aí Se a gente pudesse resumir, cara, assim, alguns tópicos do que a gente falou aqui para quem tá assistindo a gente tá falando, vai me ajudando. Então assim, ó, é o cara parar de pensar nos outros e pensar mais nele, parar de pensar o que as pessoas vão achar sobre ele e pensar mais no que ele veio a esse mundo para fazer e como ele quer viver essa vida, né, que pode não ser a única que ele tenha, mas que de fato é como ele decidiu viver. A gente está falando então também de se perguntar mais do porquê eu estou passando por aquele momento e se aquele momento de fato é um momento tão ruim como eu imagino ser. Né? Então assim, isso talvez não faça sentido e talvez seja um momento único e incrível que, se você acredita ou não, mas que Deus colocou na minha jornada e que eu preciso aproveitar, né? Então, e aproveitar aquela experiência, doa quem doer. A gente falou sobre... O que mais? Nossa, é muita coisa, né, cara? Bastante coisa. Pô, complementa aí então aqui embaixo. Se você tá assistindo. Pra ajudar a gente, né? A gente depois monta o e-book, né? A gente faz o e-book e entrega pra galera, mas assim, cara, é isso. Eu até planejei fazer essa lista mentalmente, mas confesso que eu não consegui, porque a gente falou de tanta coisa top, assim, cara, que pra gente é muito fácil, né? Porque a gente também fala disso há muito tempo, né, Diogo? Sim. Então, assim... Mas eu acho que tem uma coisa que eles podem ver agora mesmo, e é uma das coisas que, se um dia eu começar a realizar vídeos, ele provavelmente vai ser diferente, porque eu gosto de alguns professores e muitas vezes o silêncio dentro dos vídeos acontece e ele é diferente dos vídeos habituais, que tem que ser assim, às vezes tem aqueles vídeos de corte seco para não dar muito tempo de vídeo e não deixar a pessoa pensar muito. Mas aquilo que parece às vezes pausa é essencial. Mas por que então que eu quero falar da pausa? Porque se a gente olhar agora, não importa o que você estiver fazendo aí, você vai perceber que por mais que você existe alguma coisa acontecendo. As coisas estão acontecendo. Você pode parar, ficar igual uma emburrada e não vou fazer nada. A vida vai correr, meu amigo. Não adianta. Então, dentro desse movimento, a vida ela não é cruel, ela não vai fazer nada para te condenar. Até pelo contrário, a vida ela cuida da gente. E às vezes ela está cuidando, querendo trazer um caminho diferente para a gente, e a gente tão, né, cabeça dura, a gente quer tentar controlar a vida e não deixar ser controlado por ela. Então percebe quantas coisas que realmente você programa e acontece. Então existe uma parte sim, mas existe uma grande parte que não está nas tuas mãos. Então, e a gente precisa mudar um pouco da atitude e eu falei do autoconhecimento lá, a gente não usou muito o termo, mas o autoconhecimento é você se perceber, descobrir os seus potenciais e as suas dificuldades. Então, o autoconhecimento não é só para quem faz meditação, yoga. Autoconhecimento todo mundo desenvolve, porque a gente está querendo dar o nosso melhor, mas no nosso melhor existem dificuldades. E para a gente superar essa dificuldade, a gente precisa se conhecer. Então, um processo terapêutico, como a psicóloga, também é um processo de autoconhecimento. Então, mudança de atitude por exemplo, como o David trouxe. Às vezes é ver se o que eu estou querendo bancar, o que eu quero seguir, o meu sonho, não é de repente um sonho do meu pai, da minha mãe, um sonho, né, por exemplo, cultural, porque todo mundo tem que fazer isso. Poxa, mas eu não quero. Por que eu não posso ser diferente? Porque a sociedade quer. Aí, tipo, se você vai fazer diferente, você fala, não posso fazer porque senão eu vou ser o diferente. Então seja diferente, porra. Entendeu? Que mal tem isso? Às vezes você vai... E as pessoas mais incríveis que eu conheço, assim, que me marcam, que eu olho, são as pessoas que normalmente não vão muito pelo caminho mais convencional, sabe? E aí? Bora ser diferente, então? Que isso, hein? Diogo, cara, muito, muito obrigado. Cara, não tenho palavras para agradecer. Eu que fico feliz, Espero cara. que vocês tenham gostado, galera, tanto do papo com o Diogo, até mesmo sobre o tema que a gente
abordou, porque é um tema que a gente também não tem costume de abordar aqui no vídeo, tá? Mas o Diogo já foi convidado para palestrar para o nosso time em dezembro, né? Sobre ansiedade, então foi isso, Foi no amarelo lá? Dezembro amarelo. Dezembro amarelo, novembro. Suicídio, sobre depressão. Suicídio, foi dezembro. Então assim, cara, foi muito legal, a gente sempre pensa no nosso time com relação a isso, então sempre bom ficar muito atento a esse tipo de comportamento, e a gente sabe que a ansiedade é o que mais está batendo na galera agora, tá? Então, gente, de coração, muito obrigado. Diogo, de novo, cara, muito obrigado, de coração. Eu fico feliz, obrigado. Eu assisti um vídeo do passado, né, do Furquim, e eu achei muito legal dele falar que queria, às vezes, sentar e falar sobre aquilo. Primeiro ponto é que esse é um assunto essencial, isso independe da profissão, então é gostoso de falar, cabe a todo mundo, independente do que você faz. Eu fico feliz de você trazer para um lugar que aparentemente não tem nada a ver um assunto desse, mas lógico que tem. Sim. E obrigado, né? Pra gente falar isso para as pessoas, certamente é uma sementinha que vai gerar, vai estar sendo plantada e que germine. Amém. Galera, seguinte, aqui embaixo, né? Tanto se você está ouvindo a gente no Spotify, no Deezer e tudo mais, a gente vai deixar na descrição o Instagram do Diogo, quem quiser falar com ele, o Instagram do Fiz Yoga, quem quiser falar com a galera lá também, super apoiado. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, chama o Diogo. Estou à disposição para a gente conversar, com certeza. Boa. E se vocês quiserem mais vídeos sobre esse assunto ou de assuntos parecidos com esse, cara, comenta aí pra gente também, vai ser super legal a gente conseguir produzir conteúdos que vocês de fato valorizam. Beleza? Valeu, muito obrigado. Valeu, obrigado, gente. Até a próxima, valeu, gente.